Sei, bola para frente. Lucas Braz, a gente sabe que é difícil, né, você agradar numa convocação gregos e troianos. Todo mundo é treinador, né, da seleção. Brasil é o país mais difícil para um treinador de seleção, porque aqui são mais de 200 milhões de treinadores. Todo mundo entende um pouquinho de futebol, ou pelo menos diz que entende. Mas no final das contas, você acha que o Ancelotti mais acertou do que errou nessa lista de 26 convocados? Boa noite, Lucas. Boa noite, Francinito. Boa noite, Daito. Boa noite, nosso querido convidado. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso contra-ataque. Francinito, eu acho que teve mais acertos do que erro, por conta que, se eu for colocar de erros ou dúvidas que eu não levaria, né, já botando aquele dedinho de que a lista está ali de certa forma incompleta, eu acho que faltou um pouquinho mais de experiência na zaga. Claro que tem o Marquinhos, muito bem, mas eu acho que eu não levaria hoje o Léo Pereira e colocaria o Thiago Silva, como o Daito colocou no nosso pré-contra-ataque, né, mais cedo ali antes da convocação, que o Thiago Silva fez um excelente campeonato português, sendo campeão e jogando muito bem. Mas dentro da parte do ataque, que a gente até coloca que o João Pedro do Chelsea ficou de fora por opção técnica, ele não está lesionado, e o Neymar foi no lugar dele, mas hoje o Matheus Cunha, ele compensa muito mais do que o João Pedro faz. Então, hoje no setor ofensivo a gente está muito bem servido. Setor defensivo a gente sempre vai criticar, porque laterais, a gente não tem mais laterais de pesos como antes, tanto que os laterais da seleção brasileira hoje é o Wesley e o Ibanes. Ibanes é polivalente, então você não tem lateral assim de tanta profundidade como tinha anteriormente. Então, para mim, assim, tem mais acertos do que erros, e eu só trocaria o Léo Pereira pelo Thiago Silva. Na verdade, nós não estamos bem nas duas laterais, né? O lateral esquerdo, provavelmente o titular será o lateral esquerdo do Flamengo, né? O Alexandre, que não está no bom momento, além de ser um jogador já, para mim, na reta final de carreira. Deixa eu botar ele neste papo, tá aqui todo de seleção brasileira, nosso querido Dayton Meirelles. Dayton, para mim tem uma surpresa grande nessa convocação de hoje, que foi a presença do nome do goleiro Everton, que para mim não iria para a Copa. Eu fiquei, quando o nome saiu Everton, fiquei meio que... Mas você não esperou o Rossi, né? Nós todos, né? Não, o Rossi está frangando muito no Flamengo. Não pegaria nem time B da seleção. Boa noite, Dayton Meirelles. Boa noite, Francinito, Lucas e Orestes, e a todos que acompanham a gente pela rede Rio Norte, também pela 90.3 e o nosso canal no YouTube. Pois bem, o Everton, ele já tem a experiência de ter sido convocado em 2022. Né? Pegador de pênalti também. Pegador de pênalti. E o Everton, ele fez uma mudança de chave que muita gente, no lugar dele, não faria. Mudar de clube, um clube de alto patamar, para um novo desafio, como ele foi para o Grêmio. Um clube que vinha capengando. Trocou o Palmeiras pelo Grêmio, né? Trocou o Palmeiras pelo Grêmio. E com relação à questão do Ancelotti, eu vejo que a lista é muito mais pela meritocracia e consistência mesmo dos jogadores. A gente não tem novidades. Eu puxei aí um cruzamento de chaveamento, de quantos jogadores foram chamados, quem foi convocado quantas vezes e tal. A maioria dos que estão na lista já praticamente foram convocados. O Ancelotti, ele tem uma coisa que eu nunca tinha visto na seleção brasileira há muito tempo. Desde 2002, desde quando nós fomos pentacampeões com o Luiz Felipe Scolari, que é o técnico ter uma decisão respeitada e acatada por jogadores, torcidas e pela instituição CBF. Foi quase ninguém, né? Discutiu. Ele bateu o martelo e é isso aí e vamos para frente. Anteriormente, ficava o patrocinador. Leva o fulano, leva o cicrano, leva o beltrano. E aí o técnico terminava cedendo. E a gente viu vários relatos. Será que não teve isso? Daqui a pouco a gente vai bater não, nesse ponto eu acho, calma lá. O Romário não foi, né? Eu até citei na abertura 2002. Da live, não levaram o Romário, mas se você pegar... O Luiz Felipe Scolari deixou de fora um clamor popular incrível naquele ano, né? Depois, e ele deixou o Romário fora da Copa. Depois você mas teve teve como técnico. para ser campeão, né? Depois você teve como técnico o Dunga. Mas se perde, né? O Dunga, várias entrevistas que o Dunga deu, ele disse, olha, eu sofri interferência da direção. Depois do Dunga, nós tivemos aí... Em 2010 o Dunga deixou de levar Neymar, deixou de levar levou o Ganso, Kleber sem grafite. Levou Kleber sem grafite naquela época. Foi muito polêmica a convocação dele, né? Mas por quê? Por conta de patrocinadores. E ele deixou isso muito claro em várias entrevistas que ele deu. Depois nós tivemos o Tite. Teve o Filipão antes também, 2014. 2014, novamente. Perdão, teve o Filipão de novo. Claro que nós tínhamos aí um elenco escasso. Depois veio o Tite aí com 2 mandatos aí frente à seleção.
que não conseguiu, porque ele também deu declaração e disse, olha, eu sofria pressão. O Ancelotti não, ele vem com know-how e ele vem de cima para baixo, não vem de baixo para cima. Ele vem de Esse cima é um pra ponto baixo. interessante, Oreste, porque pela primeira vez na história das Copas do Mundo, o Brasil, a seleção brasileira, tem um treinador maior do que o elenco. Com certeza. Vamos comparar. É. Ancelotti com Ganhou os várias jogadores. UEFA Champions League, ele Mundial. é grandão, um Ele cara que é multicampeão, respeitadíssimo no mundo inteiro. Você acha que isso facilitou o trabalho dele? 7 vezes campeão da Champions, Da com Champions, Milan, com Real Madrid. 3 clubes diferentes, né? Exatamente. Isso. Eu acho que é um treinador à altura, com certeza. Embora Talvez ele não até seja... superior, né? Nesse momento, sim, não, né? Nesse momento, sim. Até porque o Brasil está entrando... Ninguém aqui está acreditando que o Brasil vai ser campeão. Mas na hora que a bola rola, tudo pode acontecer, né? Verdade. Francisco, só abrindo um parêntese, você falou no início sobre a questão do déficit de laterais que o futebol brasileiro está tendo. Esse é um trabalho que precisa ser feito nas categorias de base. Eu acho Por que é quê? a pior safra essa aí. Por quê? E aí eu volto a questionar isso aí. O Brasil hoje vive uma super safra de atacantes. Atacantes você tem aos montes. Goleiros Mas por que que os clubes brasileiros investem tanto em atacantes? Pelo retorno financeiro que eles dão ao clube. O valor de um lateral no mercado, ele não é e nunca será igual ao valor de um atacante no mercado. Me diz qual foi o lateral brasileiro que foi vendido por uma cifra milionária aí. Me diz aí. Depois de Roberto Carlos e Cafu, quem foi? E Marcelo. naquela época também a gente sabia. Mas o Marcelo fez a Ficou transição. a vida toda no Real Madrid, né? Fez a transição ali, Roberto Carlos, Marcelo. Nós não temos safra, certo? Tem mensagem aqui, vamos lá Francisco, para a do mensagem, Lucas Eudis Braz. Pereira, não vejo como uma boa ideia de ter sido colocado o Neymar na seleção. Não vejo como uma boa ideia, assim. A questão, a gente vai já bater no ponto do Neymar, né, Francisco? Porque é algo que é 50-50, mas me chama muita atenção, a gente vai já debater, sobre a reação de quem estava lá presente após a convocação, o anúncio do nome do Neymar durante a tarde de hoje. Né? Bom, Foi- eu vou teve pedir muita licença emoção. aqui a vocês, para a gente ver então os convocados, para a gente passar de tema, né? Vamos colocar na telinha os convocados de hoje, dessa solenidade, que foi uma grande festa, né? A CBF investiu muito. Acho que foi a maior jogada de no Museu marketing da que a CBF Manhã, fez né? nas últimas convocações. Vídeos, shows. Vamos lá então. Goleiros, Alisson, Ederson, da Copa o passada, Everton. goleiros. Zagueiros, Bremer, Ibanez, Gabriel Magalhães, Léo Pereira, Marquinhos. Laterais, Alexandro, Danilo, Douglas Santos e E o Wesley. Wesley. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos do Botafogo, né? Tá jogando muito. Aliás, nem entrou em muito campo bem. nesse fim de semana. Fabinho veterano, 32 anos, o Al-Ittihad. Lucas Paquetá. E aí tem os atacantes, né? Hendrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan ex-Vasco, e o Vini Cadê o Júnior. Pedro, Francisco? Para sua alegria. Pedro ficou fora, né? Acho que o Pedro que despertou para essa briga para Demorou um estar pouco, né? convocado, né? Tardiamente, e acabou ficando Até de pela fora. entrega também. Eu acho que a displicência das últimas atuações também, dele entregar algumas partidas 100% dele ou até 80% e entregar um baixo rendimento quando ele quer, praticamente o Ancelotti, qual é o Pedro que eu vou ter na Copa? Aquele Pedro que vai me entregar quando estiver como titular ou aquele Pedro que vai fazer birra quando entrar no segundo tempo, vai ficar se arrastando em campo? Não dá pra você ter uma Pedro incógnita fazendo dessa. birra, o Pedro faz gol. Não, mas o faz Pedro, quando vem do banco, ele tem sido Mas uma qual é incógnita. diferente? eu acho que Eu tô pesou sentindo foi- você assim com uma certa rejeição. Não, é porque assim, a gente tá falando a questão de meia de entrega. Eu clube, acho que, tipo né? assim, Será que é clubismo? É Isso? verdade. Você concorda comigo que o Aparecendo Pedro não tem torcedor do tanta Palmeiras entrega falando do quando Pedro. quer? O Pedro escolhe o jogo que vai jogar. O Pedro, Pra mim, atacante não pode o Pedro fazer se dessa maneira. atrapalhou. O erro do Pedro de não ter sido convocado começou no ano passado, quando ele começou aquela A briga rixa com o Felipe Luiz. sem vez, sem Vai fraqueza pro com o Felipe Palmeiras, Luiz. não vai, né? ele Sai, não agora, sai, né? E aí, Felipe Luiz o veta, né, de alguns jogos do Flamengo, bota ele lá na geladeira, deixa ele de molho. Quando você não tem exposição, quando você não tem treinamento e quando o técnico do clube que você joga te dá um banho de água fria e diz assim, olha, você primeiro precisa se cuidar, pedir desculpa para os teus colegas de clube, Treinar porque mais. você está errado, porque você tem que treinar mais, porque teu scout está lá embaixo, você é o que corre menos, é o que se esforça menos, é o que marca menos. Ou seja, o Felipe Luiz assinou o atestado de improdutividade do Pedro.
E depois desses números apresentados pelo Felipe Luiz, o Pedro não acordou. Veio acordar agora. Tardiamente. Bom, Tardiamente. Foi observado ontem pelo Ancelotti, mas isso não...